Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Essa semana especial sobre o mês do Outubro Rosa, nós vamos estar falando sobre uma temática relacionada ao câncer, a vida sexual de quem passou ou quem está passando pelo tratamento do câncer. Muito importante falar, informação necessária. Se não é com você, com certeza é com alguém que você conhece. Você vai poder ajudar, vai poder compartilhar. Então eu te espero até o final desse programa, porque tá assim, recheado de informação importante. Passar pelo diagnóstico, pelo tratamento do câncer já é um desafio inenarrável, não tem nem como falar, eu nunca vivi, mas ter a oportunidade de pelo menos conversar com quem já viveu, a gente consegue ver o quão difícil e doloroso é. E ainda ter os desafios dos desdobramentos disso, que a gente vai tocar hoje na área sexual, também é um ponto muito sensível, porque muda tudo. Muda o corpo, muda a forma como eu me enxergo, muda a forma como o outro me enxerga. E a vida sexual, como é que fica nisso? Eu li essa semana um artigo da revista online Abrale e dentro das entrevistadas que vivenciaram essa experiência de ter o diagnóstico do câncer, uma delas, a Marcela, disse o seguinte: não é só aceitar o novo corpo, mas também aceitar o novo caminho de vida e a nova identidade que se formam a partir do processo de adoecimento e tratamento. É importante modificar a forma como percebemos essas mudanças, diminuindo o impacto negativo e tentando encará-las como resultado da nossa luta pela vida, da nossa força e da nossa história de superação. Então, esse aceitar o novo corpo está completamente relacionado a como a pessoa lida com a sexualidade, com a vida sexual, de fato, nesse tempo, nesse momento de tratamento, ou até pós também em tratamento. Então, a gente está recebendo hoje aqui para a nossa roda de conversa uma especialista no assunto, doutora Stane de Paula. Ela vai trazer informação para você, para quem talvez você conheça que está vivenciando isso. E a gente sabe que a vida sexual é não só a vida sexual, mas a sexualidade do ser humano é uma boa parcela do todo que nós somos. Então, é um assunto mais que urgente e necessário. Então, vem comigo para a roda de conversa. Estamos de volta. Estou aqui no estúdio já com a querida doutora Stane. Stane, bem-vinda mais uma vez. Ter você aqui é sempre um prazer. Parece que eu estou assim na sala de casa. Então, né? Estamos, não é? Tão bom. É tão gostoso demais a gente estar com alguém que a gente ama, não é? Verdade. E ainda mais para se falar de um assunto que a gente precisa ter intimidade para falar. Verdade. Então, é difícil até falar de sexo, de sexualidade, com quem você não tem intimidade. Fica um negócio meio truncado, né? É verdade. Então, muito bom ter você aqui. Que é você, muito bom. E aí, a gente, nesse mês agora, tão especial do Outubro Rosa, conversando com você, você me falou que você estava, assim, indo para essa área e tal, nesse momento, né? Porque a gente é mulher de fases, né? E como profissional também. Então, nesse momento, você está inclinada para esse assunto tão necessário e pouco falado, né? Na verdade, toda a minha formação médica, eu assim, passei pela oncologia, iniciei a minha formação como estudante na área da oncologia, na Santa Casa, depois fiz oncologia ginecológica, e aí eu via que eu tinha uma dificuldade muito grande em tratar da pessoa com câncer. Sim. E isso foi um desafio para mim, eu poder trabalhar algo que eu conheço, que é a sexologia, dentro dessa paciente, dentro desse paciente. E a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos profissionais não conversam com as pacientes sobre o tema que é a sexualidade, porque ela está doente, ou mesmo a própria paciente tem vergonha de falar sobre o assunto, de tocar no assunto, porque eu já fui curada, então como é que eu vou tocar nesse assunto com o meu médico, não é? O constrangimento de se falar sobre a sexualidade com o paciente já é do médico, que não tem uma formação adequada dentro da faculdade, e do paciente, que vai achar que aquilo ali, pelas próprias crenças, não é interessante ou
já fui curado, então o que eu quero mais? Entendi. Eu tenho, inclusive, um relato dentro da minha própria família, né? Eu lembro que meu pai, quando teve câncer de próstata, eu falei com ele, olha, e aí, você já procurou uma fisioterapia? Não, minha filha, isso eu não mexo mais, né? Muitas vezes a mulher com câncer de mama, ela não permite mais que a parceria, que o marido toque a mama dela, e a gente sabe que a mama é o órgão erógeno primário da mulher, né? É aquele que a mulher sente prazer, que ela se identifica como fêmea, não é? Sim. Que é a mama. Então, quando ela está adoecida, então, necessariamente, ela vai ter, em todos os padrões da resposta sexual, uma diminuição. Seja no desejo, seja na lubrificação, seja na satisfação. Por quê? Porque ela entende que está negativo a forma com que ela enxerga essa iniciação sexual. E muitas vezes ela vai ser abandonada pelo marido, não é? O marido não vai ter paciência com ela, não é? Ela vai se esquivar totalmente da relação sexual, porque ela acha que ela está em tratamento, e a gente sabe que a priorização de muitas coisas faz com que a gente desvie o nosso desejo, né? Nossa libido, nossa energia para a cura, para a sobrevivência. Sim. Mas hoje, a mulher com câncer de mama, ela sobrevive. Sim. Nós temos, graças a Deus, tecnologia, tratamento, né, doutora, para isso. E é isso, a gente tem um nível de sobrevida muito alto. Como é que nós vamos cuidar dessa mulher? E porque assim, a sexualidade é inerente. Sim. Tá aqui, né? Não é porque você teve uma doença que ela vai embora. Agora, a forma como a gente lida com ela precisa mudar a partir de uma mudança que você sofreu na sua vida, né? Tipo assim, é legítimo ter uma mudança. Então, eu preciso olhar de uma forma diferente e entender que talvez seja necessário eu me readaptar, não anular. Exato. E, normalmente, o câncer, principalmente o câncer de mama, ele está muito perto do momento de mudança feminina, que é o climatério. Sim. E muitas vezes os sintomas, eles vão acabar sendo muito próximos. E ela vai usar, por exemplo, uma quimioterapia, ela vai fazer uma cirurgia, e isso vai impactar diretamente até com a fala dessa paciente que você fez, né? Autoestima, como que ela está se entendendo como mulher, como é que ela está respondendo à parte sexual dela. Sim. Então, é muito mesmo diferente essa cisão que vai acontecer na vida dela. Porque é um novo corpo, né, doutora Isane? Depois que você passa por um tratamento oncológico, ou que se você está passando, o seu corpo ele sofre mudanças, né? Todo mundo sabe a queda do cabelo, mas tem também o ressecamento de pele. Eu imagino que se a pele resseca, a região vaginal também deve ressecar. Exatamente. Porque a gente é um inteiro, né? Exatamente. Então, a própria medicação vai levar à fadiga dessa paciente, né? O cansaço dessa paciente, a estenia dessa paciente. Mas a secura vaginal é uma das queixas maiores, porque a medicação vai levar a um climatério, uma menopausa, que vai fazer com que ela vá ter mesmo diminuição hormonal. É real. Ela não está de frescura. Sim. Ela não está respondendo porque ela não está com dor de cabeça. Não, porque realmente a vagina dela não é responsiva. Então, eu preciso que seja falado sobre isso para a paciente e que essa paciente relate isso para o médico, até mesmo antes dela começar qualquer tratamento, porque eu posso iniciar uma medicação anteriormente, uma hidratação vaginal, uma reposição local, que vai fazer com que ela não tenha tanta dificuldade. Hoje, as síndromes geniturinárias, que é a incontinência urinária, a dor na relação, a dor na penetração, ela está realmente relacionada com as maiores queixas sexuais das mulheres, principalmente nas sobreviventes do câncer ou em tratamento mesmo. Sim. E tem laser terapia hoje, né, que é um tratamento que está aí, é um tratamento mais caro, mas é um tratamento que é possível ser realizado, né? Hidratantes vaginais. E hoje, cada vez mais, a gente está aí brigando com o oncologista para que essa paciente possa ter uso mesmo até de medicamentos hormonais, né, que vão fazer com que ela tenha uma melhora da qualidade de vida. A sexualidade é parte da qualidade de vida. Sim. Não é dormir bem, não é comer bem, não é morar bem, não. É também ter o seu relacionamento afetivo sexual, né, dentro de uma qualidade. Porque eu imagino assim, que a pessoa que está passando por essa situação que é tão complicada, se ela tem a vida sexual, assim, se ela não deixa de ter uma vida sexual ativa, isso inclusive ajuda de uma forma emocional
a ela conseguir lidar com toda essa turbulência que já está sendo esse diagnóstico do câncer, né? Exato. Mas aí é necessário também ter um parceiro ou uma parceira que tenham essa consciência, que tenha um médico para orientá-lo ou orientá-la e dar essa perspectiva para que não seja visto, tipo assim, mas você está todo dia com dor de cabeça, todo dia você está cansado, todo dia você está cansada. Mas por quê? Será que tem alguma coisa? E, sabe, esse acolhimento da pessoa nessa situação pelo parceiro é indispensável. Super importante, até a gente acolher o próprio parceiro. Né? Muitas vezes ele não sabe o que ele faz, o que ele pode fazer, não é? Se é possível, ele vai ter a crença de que se ele encostar, ele vai traumatizar, Sim. ou se ele pode pegar, não é? Então, assim, chega ao ponto da gente imaginar várias ideações em relação ao câncer, que é uma doença estigmatizante, não é? Muito. É uma doença que as pessoas falam, olha, eu não quero ter aquilo. Isso, nem fala o nome, né? Nem parece fala, que, tipo assim, se falar o nome parece que atrai. É o que, assim, eu ouço por aí. Então, imagina só, nesse mês de outubro, nós ficamos 2 anos de uma pandemia sem que as pacientes pudessem ter acesso ao diagnóstico, não é? Então, nós temos aí reprimido uma série de pacientes que hoje poderiam estar com diagnósticos precoces, mas que agora a gente está pegando muita paciente mais complicada. Então, é mais uma vez um mês de outubro, um mês de conscientização para que ela possa reviver essa sexualidade, cuidar do corpo dela, cuidar do espírito, da alma, sabe? Porque também eu posso fazer uma prótese de mama maravilhosa, eu posso ter uma reconstrução mamária maravilhosa, mas minha cabeça está péssima. Sim. Né? Eu não dei conta de reconstruir essa mulher que a paciente falou, né? Porque ela não existe mais. E ela perde nisso, de identidade mesmo. Sim. E no seu consultório, quando você recebe as pacientes, você já viu, assim, claro que você já viu, mas eu queria só que você relatasse, assim, para as pessoas que estão nos assistindo, esses casos, assim, que essas mulheres que superam isso, que conseguem passar por isso, claro que não é de um dia para o outro, mas existindo o acompanhamento, uma ajuda, é possível trilhar esse caminho e manter uma vida sexual ativa, sem comparações, né? Tipo assim, minha vida sexual era assim, agora tá assim, vai ser assado. E se entender, respeitar o seu momento e seguir a vida, né? E talvez esses momentos de cisão, sabe, Priscila, são os momentos até mesmo de autoconhecimento. Eu tava ali, né, tão... acostumada tão com aquela vidinha que eu nunca nem procurei saber que se existem outras expectativas, outras oportunidades mesmo de exercício dessa sexualidade, de conhecimento do próprio corpo, de se tocar, de saber realmente como é que eu reajo, onde é que no meu corpo é erógeno. Não é? Porque a gente fica ali, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. A gente não tem a percepção de como que o nosso corpo todo responde. Sim. E se tocar, fazer um exercício que a gente chama de foco sensório, né? Saber aonde é que no nosso corpo eu respondo. E que normalmente você, era na minha mama, mas e os outros lugares do seu corpo, não é? Sim. E trazer essa parceria, trazer esse parceiro para esse lugar, né? De intimidade. A mulher, diferente do homem, né? Ela gosta do afeto. Ela está ligada no contexto afetivo, né? Da aceitação, né? Da que ela se veja no olhar do outro, de que sendo desejada. Então, quando esse parceiro está junto dela, realmente, sim, a gente sabe de uma melhora, de uma mudança realmente dessa mulher. Considerável, né? Agora, aquela que não tem essa parceria, também ela vai se redescobrir. Né? Ela vai se redescobrir mulher. Eu tenho uma paciente super interessante no meu consultório agora, que está ali, olha, passou pelo câncer de mama, foi sobrevivente desse câncer, já está em tratamento, né, de acompanhamento, né? E está ali, olha, ativa, resolveu fazer atividade física, que é fundamental para a gente ter uma melhora da sexualidade, até geral, mesmo, né? Como prevenção, porque a gente sabe que a obesidade ela é um fator de risco aumentadíssimo para câncer de mama. A gente tem que pensar que a atividade física não é para ficar com torneada, né? Não, é para que você evite o câncer de mama realmente. Né? O tabagismo tem que ser eliminado da vida da mulher. Né? Então, esse cuidado, a gente fica com medo de fazer reposição hormonal, mas aí come loucamente, aí tem uma dislipidemia, e aí está aí com uma série de fatores inflamatórios que podem desencadear, sim, um câncer de mama. Eu acho que esse conhecimento que você fala, doutora Stani, ele vai trazer até, possivelmente, uma melhora da vida sexual dessa paciente que, se vendo nessa situação, precisa se redescobrir,
se descobrir novamente, precisa que aquele casamento, que aquele relacionamento seja redescoberto e, bem provavelmente, com as descobertas um do outro, a vida sexual tende a melhorar. Né? Então, a gente tem que entender também, a gente tem que ver com a perspectiva de que todas as coisas podem cooperar para o nosso bem. Exatamente. Então, às vezes, se a gente está nessa situação, ou se tem alguém que a gente conhece nessa situação, a gente pode aproveitar dessa situação triste, mas Deus transforma o pranto em alegria, né? O luto em festa, né? E o vale não é eterno, disso. Sim, é um momento, né? É um tempo. Você não vai ficar ali para sempre. Então, ter esse olhar também muda muito. Eu acho que a forma com que a gente olha, por isso que um profissional é importante e por isso que você está falando sobre isso aqui. Inclusive, você falou sobre isso num simpósio que você palestrou, né? Foi aonde? Nós tivemos um simpósio em Salvador, né? Pela Oncoclínicas, juntamente com uma parte institucional que chama Dana Summer, que eles estão muito voltados para o cuidado, né, de uma série de tumores. O mês de setembro foi o mês do cuidado do câncer ginecológico. Então, assim, cada vez mais nós estamos entrando no cuidado, né, que não é só paliativo, sabe? É um cuidado integral da mulher. Né? Então, fui muito agradecida à Oncoclínicas por ter me levado para fazer isso. E a gente está falando exatamente para os oncologistas, para os médicos das pacientes, para os enfermeiros, que a gente precisa abordar esse assunto. A gente precisa perder a vergonha de falar do assunto. A paciente perder a vergonha de perguntar, de arguir, não é, sobre o que vai acontecer comigo, como é que eu vou lidar com a minha sexualidade depois disso. Tânia, isso é tão estrutural, né? Estrutural. O sexo é tão tabu que a gente... Aí vai vários desdobramentos, né? E numa situação dessa de vulnerabilidade, você já tem dificuldade. A gente pode aplicar isso a várias áreas. O sexo para quem vive depressão, para o homem, para a mulher que vive um processo de depressão. Aqui a gente está falando especificamente do mês de outubro, outubro rosa. Mas se a gente for pensar essas situações de vulnerabilidade que a gente vivencia ao longo da vida e nas fases da vida que a gente vivencia, o sexo ele acaba ficando sempre à mercê. Porque, de um modo geral, o sexo ainda, a sexualidade ainda é um problema. É um lugar que a gente não pode falar porque a gente trouxe décadas e décadas de repressão, né? Muito mais ainda em relação à sexualidade feminina, porque a mulher espera ter desejo, né? Ela não percebe, ela nem se percebe desejando, né? Ela precisa achar que tem que sonhar com o sexo e ela não se vê, às vezes... alguém vai despertar esse desejo? Alguém vai despertar, né? Vai cair do céu o desejo. Sim. E muitas vezes eu preciso buscar, até mesmo como que eu me percebo interessada mesmo, né? Sim. Como é que eu estou estimulada, como é que meu corpo responde ao estímulo. Né? Isso é muito importante. Eu gostei de quando você falou sobre essa situação específica das mulheres que tiveram um problema com câncer de mama e que, prioritariamente, em primeiro momento, a mama é o que nos diferencia do homem, né? É o feminino em nós que fica visível. E quando a gente não tem mais essa possibilidade, realmente mexe muitas estruturas, mas a gente não tem só a mama, a mulher não tem só a mama. E isso aqui serve para todas as mulheres, as que estão passando por câncer, porque não estão passando ou que já passaram, enfim, serve para todas. É bom a gente falar que existem outras regiões que são também pontos que você vai ter ali a sua sexualidade aflorada e a gente precisa descobrir isso junto com o nosso parceiro ou junto com a nossa parceira para que a vida sexual realmente flua melhor, flua mais natural, sem um negócio meio que... A impressão que eu tenho... ouvindo as pessoas na sala pastoral, enfim, na vida, na minha própria vivência, que a gente vai amadurecendo, é que sempre, desde a minha adolescência, sempre parece um negócio engessado. Parece sexo, eu falo que a pessoa vai transar com um porco-espinho, né? É tipo, essa sensação aqui, tá vendo? Você acabou de ilustrar. Eu falo assim, quanto mais existe o toque, Priscila, quanto mais a pessoa se permite perceber que o maior órgão erógeno que a gente tem é a pele, mais ela vai perceber os lugares que ela é excitada e como é que ela responde a essa excitação. Porque muitas vezes a mulher, ela se percebe excitada e fala, eu não posso. Sim. Eu não posso ter isso. Olha, vamos ver que eu estou excitada. Né? E aí ela dá uma resposta negativa, porque aí ela vai falar, não posso, é errado, eu não posso reconhecer isso como correto. Sim. Né? Então,
E por quê? Porque, olha, só pode dessa forma, só pode no escuro, só pode pegar em tal coisa, não é? E não adianta. Para falar sobre sexo, a gente tem que estar aqui dialogando, fazendo troca, desmistificando, quebrando as crenças, quebrando os tabus, não é? Sim. Aquilo que é moralmente passado e dentro de uma família e que muitas vezes está sendo um motivo de sofrimento de todas as mulheres da família. Né? Da geração que, infelizmente, tem uma informação sexual, mas não tem educação, não tem formação sexual. E a gente falar sobre sexualidade, a gente não está estimulando ninguém a transar. Claro. Trazer informação é libertador, né, doutora Isane? E não quer dizer... E a gente está falando assim sobre de uma forma tão leve, né? Sexualidade não é só uma coisa que você me falou num programa que a gente gravou há muito tempo, que sexualidade não é só o ato sexual em si. Exatamente. O sexo, a sexualidade, a vida sexual, ela não é o ato sexual da penetração. É um todo da vida, né? É como eu me relaciono com as pessoas, como é que eu me relaciono comigo mesmo, com os meus próprios desejos. Né? Muitas vezes eu faço um paralelo com as pacientes assim. O que é desejo para você? Né? Você tem vontade de comer torta de chocolate todo dia? Não é? Então, você pensa, ai, nossa, hoje eu acordei com uma vontade de torta de chocolate. Comer torta de chocolate. Se você for confeiteira e viver no meio da torta, ok, não é? Sim. Se você é uma pessoa que vivencia isso, ok, não é? Agora, em que momento que você vai se perceber estimulada? Às vezes você passou na frente de uma confeitaria, olhou para a torta, sua boca salivou, você falou assim, eu gosto disso. Torta de chocolate. E aí, no casamento, sabe o que eu sinto a falta, às vezes? E eu ouço a falta? É de que falta a mulher olhar e pensar no sexo, porque o homem já tem esse instinto mais naturalizado, né? Mais à flor da pele. O homem ele tem uma resposta biológica diferente da mulher. Né? Imagina que o homem ele precisa de 30 a 40 ml de sangue no pênis para ter uma ereção. A gente precisa de 400 a 500, ou seja, vezes mais. Não é? Então, assim, porque eu estou com vontade de ter uma relação agora, mas é daqui a pouco que eu vou conseguir fazer com que isso aconteça. Agora, o homem jovem, ele tem uma resposta rápida e vai fazer um clique para ele, porque aquela ereção é positiva para ele. E se eu tenho uma excitação, uma lubrificação, por exemplo, conversando, não é positivo para mim. Né? Para ele está fazendo, estou vivo. Para a gente, nossa, eu não posso sentir isso. Realmente é uma questão cultural mesmo, né? De muitos anos. E a gente, quanto mais a gente falar, mais a gente vai desmistificando essas coisas. Exatamente. E você imagina uma mulher que tem um relacionamento afetivo sexual bom, mas está se vendo no momento de um câncer, por exemplo. E que horas que ela vai falar assim, olha, eu posso dar permissão para que eu tenha sentindo isso, né? Em que momento que o médico vai dar essa... Olha, você pode sentir, você pode ter uma vida sexual, pode ter relação, né? Eu vejo muitas pacientes obstétricas, né? Que falam assim, o marido pergunta, eu posso ter relação? Eu falei assim, mas como é que o menino foi feito, né? Como, né? Não é? Tem que ter, né? Pode continuar a sua vida sexual. Mas não vai acontecer nada? Não, do jeito que você fez o menino, você concebeu o menino, pode continuar. Mas é como se eu precisasse dar essa permissão. Dá um aval, né? Então, o médico, ele tem assim, a gente tem até um método mnemônico que fala assim, olha, primeiro precisa dar permissão para o paciente, olha, você pode, você tem o órgão X, vai dar informações limitadas, olha, sua vagina não está lubrificada, mas a gente pode usar um lubrificante, né? Eu posso falar, olha, mesmo assim, não adiantou, olha, às vezes tem uma medicação, né? Eu preciso fazer uma terapia sexual, porque, olha, vai tomar testosterona, que hoje está aí na mídia, né? O paciente entope de testosterona e chega lá no consultório e fala assim, olha, eu estou tomando, mas não adiantou nada, porque ela não é só biológica. Nossa sexualidade, nossa resposta, ela é biopsicossocial. Então, não adianta eu ser maromba, tomar lá todas as testosteronas do mundo, se a minha relação é ruim, se a minha relação é de abuso, se eu sofro violência psicológica dentro de casa, se eu tenho uma série de traumas, se eu tenho histórico de abuso, não é? Eu quero performar, porque está na moda performar, porque eu preciso performar, porque eu tenho um parceiro X ou Y, mas eu tenho uma história de trauma. E aí, como que eu vou performar? Não tem jeito, né? É verdade. Então... Gente, assim,
A informação liberta, doutora Stane. A gente tem que falar mais vezes, tem que trazer aqui mais vezes mesmo, a gente tem que conversar mais. Vamos falar mais sobre esse assunto, mas eu quero te agradecer, porque foi super informativo, acho assim, muito novo. Eu ouço pouco, na verdade, você foi a segunda pessoa que eu ouvi falando sobre isso, e a primeira pessoa que eu ouvi nem foi aqui no Brasil. Mas eu fiquei sabendo desse assunto, vida sexual, em pacientes com câncer. E quando você me falou disso, eu falei assim, gente do céu, tem que ter um mais ambulatório, né, de oncosexologia, fica lá na Oncobio. Né, no meu consultório também eu atendo pacientes de oncosexologia e de outros, né, transtornos sexuais. Mas mais do que nunca, hoje a gente tem batido nessa tecla que a gente tem que fazer com que o paciente entenda do direito que ele tem a uma ajuda, a uma informação, a um cuidado na área da sexualidade, né? Seja o homem, seja a mulher, o adolescente, né? O jovem, que muitas vezes passa por um câncer e vai pensar assim, olha, como é que vai ser minha fertilidade? Como é que eu vou ter um relacionamento? Como é que eu vou me casar? Né? Como é que vai ser a minha vida sexual se eu tive um câncer precoce, por exemplo, tive que ser, né, feita uma cirurgia? Sim, então, muito bom. Isso é uma coisa que a gente precisa falar, não é? Como uma forma de prevenção, sabe, Priscila? Sim, sim. Olha, se você em casa precisa de ajuda, você não tem um profissional que possa te ajudar, a doutora Stane é ginecologista, obstetra, e essa área da sexologia, das que eu conheço, é a melhor, mais humana e prática que eu conheço. Sim, tá aparecendo o Instagram dela aí para vocês. Procura uma ajuda. A sua vida sexual não é porque você teve câncer ou tá passando esse processo de câncer que acabou. Não acabou. Existem várias outras possibilidades. Deus deu conhecimento a mulheres como a doutora Stane para ajudar você a melhorar a sua vida sexual. E se você também não passou por uma situação de câncer, mas precisa de uma vida sexual melhor, precisa de ajuda, não consegue lidar com isso no seu casamento ali, tá ruim, precisa de ajuda, procura ajuda. Pede um help. Tira esse tabu de que sexo não se fala. Fala! A doutora Stane está aqui para ajudar você também nisso. Obrigada, querida. Eu agradeço, que querida, tenham mais sempre. vezes. Obrigada, Deus te abençoe. Amém. Até a próxima. Beijo, gente. Até semana que vem.